Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na IMO, a Olimpíada Internacional de Matemática, no ano de 1966, e lá na prova é o problema de número 4, ok? Vamos ao enunciado do problema. Então o enunciado diz o seguinte: prove que para todo número natural n e para todo número real x diferente de κ sobre 2 elevado a t, com t igual a 0, 1, 2 até n, e k pertencente aos inteiros, ele pede para você provar que a soma 1 sobre o seno de 2x mais 1 sobre o seno de 4x mais reticência mais 1 sobre o seno de 2 elevado a nx é igual a cotangente de x menos a cotangente de 2 elevado a n vezes x, ok? Então é para provar essa identidade, sabendo que n é natural, certo? E que o x é diferente de κ sobre 2 elevado a t, com t variando de 0 até n e k pertencente aos inteiros. Ora, essa restrição quanto ao x aqui é para a existência, né? Possivelmente é para a existência da tangente ou cotangente, ou até mesmo desses senos que aparecem no denominador, ok? Que não pode ser zero, certo? Mas tudo indica que é com relação à existência da tangente ou da cotangente, é por isso que tem essa restrição no x. Ok? Então, a solução do problema consiste em provar essa identidade, certo? E aí, para iniciar a solução, eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Então, vamos começar escrevendo, note que. Então, a grande sacada aqui, pessoal, é a gente olhar para a seguinte soma. Imagina a soma cotangente de x menos a cotangente de 2x, ok? Cotangente de x menos a cotangente de 2x mais a cotangente de 2x menos a cotangente agora de 2 ao quadrado vezes x, a isso sendo somado reticência até a cotangente de 2 elevado a n menos 1 vezes x menos a cotangente de 2 elevado a n, deixa eu ajeitar esse 2, a cotangente de 2 elevado a n vezes x. Então observe que eu escrevi uma soma aqui que é telescópica, né? Observe que menos a cotangente de 2x cancela com a cotangente de 2x. Essa aqui iria cancelar com a próxima e assim por diante. Então, note que essa soma que eu acabei de escrever, ela é idêntica, certo? A cotangente de x, porque como a soma é telescópica, observe que só vai sobreviver esse primeiro termo e o último termo. Então, no caso, vai dar cotangente de x menos a cotangente de 2 elevado a n vezes x, ok? Então, observando essa soma, isso aqui ainda significa que eu posso escrever na notação de somatório, né? Então, a gente vai ter o quê? Que o somatório... aí note que a gente está somando as parcelas do tipo cotangente de 2 elevado a k, que multiplica a x, certo? No caso aqui o k, ele já está usando um k no enunciado, né? Então seria bom que a gente mudasse. Então vamos escrever aqui 2 elevado a 1j. 2 elevado a j vezes x menos a cotangente
de 2 elevado a j mais 1 multiplicado por x, com j variando, no caso, de 0 até n menos 1. Ok? Porque observe que as duas últimas parcelas aqui da minha soma telescópica, né? O j seria, ó, n menos 1, e aí quando o j for n menos 1 aqui vai dar esse n, e se forem as duas parcelas iniciais, né? Se o j for 0, eu fico com cotangente de x, que é essa parcela, menos, aí o j sendo 0 vai dar cotangente de 2x, que é essa parcela aqui. Ok? Então, o primeiro membro a gente consegue escrever na linguagem de somatório dessa maneira. Aí isso vai ser igual ao segundo membro, que é o quê? Cotangente de x menos a cotangente de 2 elevado a n vezes x. Ok? Então, para prosseguir, né, precisamos ir para uma nova tela. Então, lembrem que o truque inicial, né, a sacada inicial, é olhar para essa soma telescópica e constatar que o resultado dela é a cotangente de x menos cotangente de 2 elevado a n vezes x. Aí agora vamos trabalhar com um termo geral do somatório, certo? Então, se a gente trabalhar com o termo geral do somatório, veja que o termo geral do somatório é a cotangente de 2 elevado a j vezes x menos a cotangente de 2 elevado a j mais 1 vezes x, ok? Aí, como eu quero provar a identidade lá do enunciado, vamos voltar aqui um pouco e vamos pôr a identidade do enunciado aqui mais uma vez. Então, observe aí que a identidade, né, mistura essa diferença de cotangente aqui, que por sinal é o resultado daquela soma telescópica, né? Por isso que a sacada inicial foi usar aquela soma telescópica. Aí observe que o resultado da soma telescópica é isso aqui, né? Só que aí essa diferença de cotangentes está sendo igual a esse somatório aqui de inversos de senos, certo? Então, como eu disse, eu vou mexer agora com o termo geral lá do somatório, que é cotangente de 2 elevado a j vezes x menos cotangente de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Aí note que quando a gente soma todas as parcelas, né, com o j variando de 0 até, no caso, n menos 1, aí a gente obtém como resultado da soma esse lado direito aqui da identidade. Mas aí a gente precisa relacionar esse lado direito exatamente com uma soma de inversos de senos. Então vamos fazer aparecer senos aqui nessa história, certo? Sabemos que a cotangente é cosseno sobre o seno. Então isso aqui vai ficar cosseno, vai ficar cosseno de 2 elevado a j vezes x dividido pelo seno de 2 elevado a j vezes x. Aí menos a cotangente desse arco, que de modo análogo vai ser o quê? Vai ser o cosseno de 2 elevado a j mais 1 multiplicado por x, isso dividido pelo seno de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Tá ok? Aí, reduzindo isso a um denominador comum, reduzindo essas frações a um denominador comum, vamos ter o seguinte. Embaixo vai ficar o seno de 2 elevado a j vezes x multiplicado pelo seno de 2 elevado a j mais 1 vezes x. E aí, quando eu dividir pelo denominador e multiplicar o resultado no numerador, eu obtenho o seguinte: eu vou ficar com o seno de 2 elevado a j
mais 1 vezes x, multiplicado por esse cosseno que já está aqui, ó. Então, no caso, cosseno de 2 elevado a j vezes x. Isso menos, quando eu dividir por esse, vai dar seno de 2 elevado a j vezes x. Então, vai ficar 2, ou melhor, vai dar seno, né? Seno de 2 elevado a j vezes x, multiplicado pelo cosseno de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Ok? Isso após reduzir as frações a um denominador comum. Aí observe que nesse numerador, né, a gente tem, ó, seno A, cosseno B, aí depois menos seno B, cosseno A. Aí isso aqui é o seno da diferença. Então, indo para uma outra tela, a gente consegue escrever esse numerador como sendo o seno de uma diferença. Então, deixa eu apagar essa tela. Então, só memorizando que vai ficar no denominador aqui. Então, veja, a gente tem no primeiro membro a cotangente de 2 elevado a j vezes x menos a cotangente de 2 elevado... Só que eu preciso ficar olhando para a identidade que eu quero provar, né? Então, colocando na tela mais uma vez. Então, vamos ficar com... Então, lembrem que lá a gente tinha o seguinte, cotangente de 2 elevado a j vezes x menos a cotangente de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Aí isso era igual, né, àquela fração em que o numerador era um seno de uma diferença, né? Aí se você volta o vídeo, você vai perceber que lá é o seno da seguinte diferença: 2 elevado a j mais 1 vezes x menos 2 elevado a j vezes x, ok? E o denominador, a gente tinha o seno de 2 elevado a j vezes x multiplicado pelo seno de 2 elevado a j mais 1, 2 elevado a j mais 1 vezes x. Só é você voltar ao vídeo e verificar, tá certo? Só que note que esse numerador, ele ainda pode ser reescrito como sendo o seguinte. Observe que 2 elevado a j mais 1 é como se fosse 2 vezes 2 elevado a j vezes x, né? Então, isso aqui sendo 2 vezes 2 elevado a j vezes x, quando eu subtrair 2 elevado a j vezes x, então isso vai ficar seno de 2 elevado a j vezes x. Isso dividido pelo seno de 2 elevado a j vezes x, multiplicado pelo seno de 2 elevado a j mais 1 vezes x. E aí acontece aqui uma coisa maravilhosa, né? Esse numerador, ele aparece embaixo como fator. E ele é diferente de zero, né? Pela restrição que a gente tem aqui no x. Então, no caso, eu posso dividir e aí o numerador vai ficar igual a 1. E aí note que isso aqui vai ficar igual a 1 sobre o seno de 2 elevado a j mais 1, que multiplica x. Então, a que conclusão nós chegamos? Nós chegamos que essa diferença aqui de cotangentes, né, que é o termo geral lá do somatório, que depois eu vou ter que tomar o somatório novamente, né? Essa diferença de cotangentes, que é o termo geral do somatório, a gente percebe que pode ser reescrito como sendo o inverso do seno de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Então, colocando numa nova tela, vamos ter o seguinte.
Eu vou colocar mais uma vez o enunciado. Então, da última linha lá que a gente escreveu, né? A gente tem que o termo geral do somatório, que é cotangente de 2 elevado a j vezes x menos cotangente de 2 elevado a j mais 1 vezes x. A gente acabou de provar, né, que essa diferença ela pode ser escrita como sendo 1 sobre o seno de 2 elevado a j mais 1 multiplicado por x. E aí, pessoal, se a gente volta lá para o nosso somatório, né? Isso aqui é o termo geral do somatório, né? Então, se eu tomar a soma de novo, perceba que vai ficar somatório do quê? Da cotangente, somatório da cotangente, no caso, cotangente de 2 elevado a jx, j vezes x, né? Aliás, 2 elevado a j vezes x menos cotangente de 2 elevado a j mais 1 vezes x. Aí esse somatório a gente está fazendo o j variado de 0 até n menos 1, ok? Aí isso aqui é a mesma coisa de somar. Isso é a mesma coisa que somar 1 sobre o seno de 2 elevado a j mais 1 vezes x, com o j variando de 0 até n menos 1. Ok? Aí percebam que essa nossa soma aqui do lado esquerdo, esse somatório do lado esquerdo, é a nossa soma telescópica lá da observação inicial, né, por onde eu comecei a resolver o problema. E aí a gente já sabe quanto é que dá a soma telescópica. A soma telescópica dá exatamente o quê? Dá exatamente cotangente de x menos a cotangente de 2 elevado a n vezes x. Ok? Isso é você voltar o vídeo e voltar lá para aquela observação que eu fiz no início, né? Aquela soma telescópica. A gente viu lá que dá exatamente essa diferença, que é o lado direito da identidade que a gente quer provar. Agora, o somatório que está aqui do lado direito, né, quando o j for 0, vamos escrever a soma por extenso. Quando o j for 0, a gente vai obter 1 sobre... Ora, se o j for 0, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Então, isso aqui vai ficar seno de 2x, somado com 1 sobre, quando o j for 1, vai dar seno de 4x e assim por diante, né? Até quando o j for n menos 1, que aí vai ficar n como expoente, dando o que? 1 sobre o seno de 2 elevado a n vezes x, que é exatamente, ó, o lado esquerdo da identidade. Então, a gente acaba de constatar que a identidade é verdadeira e aí ela está demonstrada, certo? Essa soma de inversos de senos, né, dá exatamente a cotangente de x menos a cotangente de 2 elevado a n vezes x, e aí a solução está terminada. Ok, pessoal? Então, tivemos aí um belíssimo problema que caiu na IMO de 1966, certo? Um problema envolvendo trigonometria, para provar uma identidade trigonométrica. E, assim, a parte belíssima da solução é o pontapé inicial, né? É aquela sacada lá do início, é você ter a ideia de usar aquela soma telescópica que dá como resultado exatamente o lado direito da identidade. Ok? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.